Glórias a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, o Todo-Poderoso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, que nos ama de uma maneira extraordinária. Que bom que podemos desfrutar desse amor, cada vez mais seja abençoado pela presença dele. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Então, há uma semelhança, entre o batismo de Jesus e o nosso batismo, o batismo da igreja. Aleluia. Então, ali o céu se abriu e veio sobre ele o Espírito Santo. Aleluia. Ali começou o seu ministério. Agora, veja bem. Está escrito em Lucas, capítulo 24. A seguir, Jesus lhes disse, são estas palavras que vos falei, estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aleluia! 27. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunha dessas coisas. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus! Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: não façam nada sem que antes o Espírito Santo esteja com vocês. Então recebereis, pela promessa de Deus, poder. Aleluias! Poder pela presença do Espírito Santo. Poder de Deus, presença de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então é muito claro que há duas experiências, há dois batismos. Nascer da água e nascer do Espírito. Entendeu? Não podemos mudar essa realidade. E nem tão pouco pensar, querido, que o simples fato de alguém se arrepender, de alguém ser batizado nas águas, essa primeira parte é para a remissão, é para a preparação da habitação de Deus no Espírito. Como lemos lá em Ezequiel 36, a todo um trabalhar de Deus para chegar onde? O Espírito Santo habitar no coração do ser humano e ser casa de Deus, morada do Espírito Santo. Aleluia! Então veja bem, ele dá essa ordem: não façam nada, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia! Então veja bem, a experiência que ele teve, está agora comunicando aos seus discípulos, que eles passariam também por essa experiência. Eles receberiam a presença do Espírito Santo, poder, fogo de Deus, para viver uma vida vitoriosa. Aleluia! Em nome de Jesus, e que agradasse a Deus. Muito bem. Vamos ver aqui essa experiência em Atos. Tá certo? Vamos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Glória a Deus. Atos, capítulo 2. Eu já passei aqui. Ou não? Aqui está. Glória a Deus. Eu estou em João aqui, meu Deus. Que isso? Glória a Deus. Atos 2, então. Atos 2. Veja o que está aqui em Atos 2. Então, eles aguardam em Jerusalém por 10 dias. E no dia de Pentecoste se cumpriu, então, a promessa de Deus. Aleluia! Que é o Espírito Santo habitando em nós. O próprio Deus habitando em nosso espírito. Sendo uma unidade conosco. Aleluia! Nessa nova vida que passamos a ter em Cristo. Deus está conosco. Amém? Isso tem que acontecer. Tá certo? Muito bem.
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Aleluia! Se cumpriu a promessa. E aí, o que aconteceu? Ficaram sentados, se olhando, que maravilha, né? Pô, aconteceu, hein? Pô, maravilha, pois é, né? Versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Glória a Deus. E aqui não fala. Às vezes nós dizemos, profetizavam, com muita alegria, estavam cheios, cambaleavam, não é isso? Mas o texto ele se refere a essa experiência, o falar em línguas. Ai, pois é. Aí eu pego outro texto lá para justificar tudo que eu penso. Glória a Deus. Mas Paulo ali está se referindo aos dons do Espírito Santo. Aleluia. Mas nessa experiência que a pessoa tem, aleluia, veja bem, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. E passaram, não há exceção, e passaram, aleluia, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Quer dizer, não é uma única língua só, amém? É segundo o Espírito lhe concedia que falasse, aleluia. E como era um momento importantíssimo, amém? É claro que ali existe um sobrenatural de Deus. Eles falavam língua estranha, mas eles entendiam na língua deles. É isso. Amém, amados? Aleluia. Haviam trabalhado o Espírito Santo. Eles falavam em diversidades de língua, cada um segundo o Espírito Santo, mas eles ouviam na sua língua. Isso é poder de Deus. E aí é que está um detalhe. Que muita gente, não é, muda todo sentido. O que está escrito, está escrito. Ou não está escrito, mas está escrito. Tá certo? Então, veja bem, amados. Essa é a experiência, não é? E todos foram cheios do Espírito Santo e houve ali um alarido tão grande que a 1 quilômetro depois, lá no templo, onde estavam no ritual religioso sem poder, porque não creram em Cristo, aleluia, não creram no Messias e por isso ficaram secos. Mas lá onde estavam reunidos 120 pessoas que creram em Jesus, eles foram cheios, eles transbordaram do Espírito Santo e ali a promessa se cumpriu. E essa palavra, ela se torna clara em João 7,37. Aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios, rios de água viva. Olha só. Então João acrescenta, isso ele lhes falava com respeito ao Espírito Santo que haveriam de receber todo aquele que cresce em Jesus. Então, se você crê em Jesus de verdade, se você se batizou de verdade, com arrependimento, cara, com o coração rendido, decidido, aleluia, então você pode ter certeza, você vai receber o Espírito Santo. Mas como no reino de Deus tudo é pela fé, é crendo, você vai ter que buscá-lo. Amém? Isso é um exercício de fé. Aleluia! E quando você faz isso, então você vai receber e vai ter a experiência do batismo com o Espírito Santo. E ele, a partir daí, vai habitar no teu coração. Aleluia! Então você vai começar uma nova vida, de fato. Aleluia! Não de fato de conta.
da teoria, não, de fato, porque agora você, de fato, você tem o Espírito Santo. Melhor do que isso, essa experiência que você tem te faz agora crer de verdade que você é de Deus, que você foi batizado pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Aleluias? Então, essa é a diferença, a experiência. Aleluias? E eu coloquei na pregação, que está no Facebook, dia 1º de agosto, quinta-feira, aleluias, um exemplo de alguém que está com muita sede. Se você não teve sede ainda, tá? De repente está num lugar, não tem água, não é? Pode acontecer. Mas você está sedento, você está seco, está necessitado de tomar água, está com sede. Aí você vai num lugar e alguém lhe dá um copão d'água, geladinha, não é? O que você faz? Você glu, 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 glu. E quando você seca o copo, você... Oh, que maravilha! É ou não é? Que isso, amado? É claro que é. Agora imagina o nosso ser, nossa alma, o nosso espírito sedento de Deus. E agora eu encontro o caminho, Jesus é o caminho para isso. E agora eu desfruto dessa grandeza, dessa maravilha. E quando eu recebo o Espírito Santo, que ele entra em mim, fluirão rios de água viva de Jesus. Aleluia! Quer dizer, é uma experiência tremenda, é uma experiência pentecostal, é algo que você nunca desfrutou, que nunca aconteceu na tua vida. Então você fica cheio do Espírito Santo. Há uma alegria, querido, que não dá para aguentar. Se você é tímido, você começa a pular. Se você não é de muito de rir, você começa a rir. A tua boca se enche de riso, porque Deus fez algo grande, tremendo na tua vida. Você está salvo, você é de Jesus, você está selado pelo Espírito Santo. E Jesus Cristo de Nazaré. É isso? Foram cheios do Espírito Santo. E as pessoas que vieram a 1000 metros, 1 quilômetro, lá no templo, alguns veio discípulos cheios do poder, quase que cambaleando. Uma situação sobrenatural. É isso, porque é loucura para as pessoas. E alguém disse, eles estão bêbados. E aí então Pedro se levantou, não estamos bêbados não. Se cumpriu a promessa em nossas vidas. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Então, é uma experiência pentecostal, sobrenatural, o batismo com o Espírito Santo. Você se torna uma nova criatura. Glória a Deus. Eu quero findar mais uma vez, então, essa pequena passagem, a penúltima, o livro de Efésios. Efésios, glória a Deus. Isso veio agora, eu vou ter que procurar, amém? Efésios capítulo 1 de Efésios, achei aqui, glória a Deus, que está assim escrito com relação ao Espírito Santo. Veja, capítulo 1, versículo 13 e 14. Olha o que está escrito. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Glória a Deus. Tendo nele também crido, olha só, tendo nele também crido em Jesus, olha João 7 lá, que eu falei, 37 em diante. Fosse selados com o Santo Espírito da promessa. Selados. Quer dizer, você agora está selado para morar no céu, sob as garantias do Senhor. Aleluias. Versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, quando nos encontraremos com Jesus nos ares, em louvor da sua glória, e habitaremos para sempre como Deus Todo-Poderoso.
Aqui está então, queridos. Não há o que refutar, não há o que mudar. A palavra está muito clara, desde que eu a aceite como ela é. Tá certo? Glória a Deus. Aleluias. Então nós estamos aqui nessa parte, entramos lá nessa experiência, muita coisa já falamos, até demais. Amém, amados? Mas eu disse uma coisa interessante, que quando Cristo ele vai embora, ele está ali já preparando seus discípulos, houve ali grande tristeza da parte deles. Imagina, 3 anos andando com Jesus. Agora ele diz, olha, eu estou indo embora. Então ele vê que há grande tristeza, mas tem uma cara na manga. Deus, tudo ele sabe antes. Oh meu Deus, ele disse, não fique triste não, porque eu vou, não é? E melhor do que isso, é melhor que eu vá, porque se eu ir, eu vos enviarei da parte do Pai o Espírito Santo. Aleluias! Aleluias! Onde está isso? Onde está isso? João capítulo 14, versículo 16. Aleluias! E eu enviarei para vós outros o meu Espírito, o Espírito da verdade, e ele estará convosco. Se vocês obedecerem essa palavra, se vocês de fato renderem o seu coração ao Todo-Poderoso Deus, ele diz, o Espírito Santo habitará em vossos corações, para sempre. Aleluias! Não vos deixarei só. Aleluias! E aqui tem uma esperança, você já o conhece. Quer dizer, eles o conheciam, porque Jesus estava ali, ele e o Espírito Santo. Através de Jesus o conhecia. E é claro, da onde que vinha o poder que se manifestava? Cura, milagres, coisas tremendas. E a própria palavra de Jesus, senão na unção do Espírito Santo. Aleluias! Então veja bem, queridos. Ele diz, eu enviarei para vós outros o Espírito Santo, o meu Espírito. Aleluias! Então, tudo que nós vimos, Cristo já tinha preparado já para eles e para nós também. Porque essa promessa é para todo aquele que crê em Jesus, até o último segundo dessa vida. Todo aquele que crê, esse recebe o Espírito Santo. Mas tem que buscar. Amém? Glória a Deus. O meu justo viverá pela fé. Você está lendo? Você está aprendendo sobre o Espírito Santo? A grandeza disso? Então, querido, é só render o coração a Deus. Vou findar. Eu disse o seguinte, que quando Cristo vai embora, Deus então já está preparado uma segunda maneira. Ele enviaria o seu Espírito Santo. E agora, o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, habitaria em nossos corações e seria a nossa garantia. Amém? Experiência. Aleluias. Eu sirvo a Deus, amados, há muitos anos. Não é de hoje. Me converti com 9 anos. E a partir daí, muitas coisas aconteceram. Quando você serve a Deus, quando uma alma se converte, há uma alegria transbordante no teu coração. Não só por você, mas também pelo Espírito Santo que está em você. Quando você vai orar por uma pessoa, ela está doente, sofrendo, e quando ela é curada e você participa disso, que alegria! Você glorifica a Deus, isso é algo demais. Quando está acontecendo algo que você jamais imaginou, você agora é um instrumento na mão de Deus, está acontecendo. Eu vi perna quebrada sendo consertada. Eu vi pessoas com os tendões dos braços caídos sendo curado. E eu vendo, e eu mesmo, às vezes, sendo impactado por isso, pela minha própria oração. Deus fez e faz coisas tremendas. Aleluias. E é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso e um Deus que opera através de nós. Amém? Última parte. Nessa parte quero falar algumas coisas que vai completar ainda mais o que eu tenho falado. Deus te abençoe.